noite, Igreja Amada de Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um desafio de mostrar as profecias bíblicas, como elas existem, como elas atuam. E Jesus falou no sermão profético, em Mateus capítulo 24, ele diz que as pessoas nesses últimos tempos não iriam perceber as coisas que estavam acontecendo. Somente aqueles privilegiados, aqueles escolhidos, separados de Deus, iriam perceber as coisas que estariam acontecendo nesses últimos tempos. Então, isso aqui é o nosso manual, tem tudo aqui. Então, quando eu comecei a perceber, estudar, ver o que era a diferença do sistema religioso que não seguia a Bíblia, que lá está o Conselho Mundial de Igrejas, como a ONU, que é uma entidade sionista, satanista, comunista, que a sua carta, a carta da ONU, é o Manifesto Comunista de 1848, do Karl Marx, e 100 anos depois criaram o Estado Comunista Sionista de Israel. Por isso eu mostrei esses dias, desde a semana passada, como os judeus ortodoxos verdadeiros não aceitam esse Estado comunista, sionista de Israel. E por quê? Está tudo aqui na Bíblia e aconteceu. E um dos fatos que eu cito sempre, que me chamou muito a atenção, eu queria saber, mas será que esse governo mundial, ele não vai ser o governo de Jesus Cristo? Na época eu tinha essa dúvida, como pessoas até hoje. Não vai ser o governo mundial que Jesus volta e senta com esses comunistas, esses assassinos, esse pessoal todo, e compõe um governo para fazer um milênio? Obviamente que eu fui estudar a palavra de Deus e procurei saber. Em Daniel 11:37 diz: esse governo mundial, que está totalmente já estruturado aí, ele não prestará culto ao Deus verdadeiro. Qual Deus verdadeiro? De Abraão, Isaque e Jacó, da Torá, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Qual o livro desses falsos judeus comunistas, satanistas, sionistas? Qual o livro deles? O Alcorão, que foi criado pela Igreja Católica, e esqueci agora o nome do livro, o Alcorão, e os irmãos sabem, eu vou falar daqui a pouco. Então, o livro deles não é a Torá, os 5 livros básicos do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, ele não prestará culto ao Deus verdadeiro. Esse governo mundial é 100% de Satanás, com as 2 bestas de Satanás. Então, quanto a isso, acho que não existe dúvida nenhuma. Agora, o que o Conselho Mundial de Igreja está fazendo lá junto? É porque prova que religião não é de Deus, é de Satanás, é desses comunistas, desses falsos judeus, que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, são mentirosos. Então, há 2.700 anos, 2.800 por aí, Deus revelou o profeta Daniel falando desse governo mundial disso. Então, esse líder mundial, que se chama o Anticristo, o falso Cristo, ele não prestará culto ao Deus verdadeiro. E ele faz outra observação importante: ele não terá afeições à mulher. E eu disse para o povo, então é óbvio, se vai levantar um líder que é homossexual, de um falso judeu, vai levantar-se líder do falso judeu. E ele é homossexual. Para recebê-lo, como que o mundo tem que estar preparado? Cheio de homossexuais. Então, o Talmud, o Alcorão e o juramento dos jesuítas, esse Papa aí é jesuíta.
Há muito tempo que não tinha um Papa jesuíta. Não sei se nunca teve, mas esse é um Papa jesuíta. O que tem lá no juramento jesuíta é o mesmo que está no Alcorão, que está no Talmud. Ele diz: se você encontrar um cristão, você mata, você persegue, ou mesmo o judeu verdadeiro. Por isso fizeram a Segunda Guerra Mundial, mataram os judeus verdadeiros para criar, inclusive junto com a Igreja Católica, apoiando 100% o Hitler, para criar o Estado comunista, um Estado sinagoga de Satanás, para reconstruir o Templo de Salomão, para Satanás se assentar nesse templo, querendo parecer Deus. No Novo Testamento só fala uma vez nesse templo, que é 2 Tessalonicenses 2, que Satanás vai se assentar nesse templo querendo parecer Deus. Acabou. Não manda nós cristãos, judeus, reconstruirmos esse templo. Apocalipse 21, 22. No céu não existe templo. O templo é o Cordeiro Todo-Poderoso, que ilumina o céu, não há sol e nem lua, e o Pai Todo-Poderoso, e depois o Espírito Santo que sobe com a igreja. Então, hoje nós vamos tratar mais uma vez desse assunto, mostrando, não vou citar todas as profecias, como eu citei aqui de Daniel 11:37, que os irmãos já conhecem, mas lembrando que tudo isso que aconteceu e está acontecendo e vai acontecer no mundo, principalmente esse governo mundial, está tudo aqui. A Bíblia aqui, ainda tem aqui uma Bíblia de estudo das profecias. É uma Bíblia que dá importância às profecias. Então, você vai ver só sobre Jesus mais de 300 profecias cumpridas. E sobre a ONU, ele mostra exatamente que a ONU é a sinagoga de Satanás, que criou a Primeira Guerra Mundial para criar o Estado do Vaticano, o Estado comunista, sionista do Vaticano, onde emerge a primeira besta. E depois da Segunda Guerra Mundial, criou o Estado comunista, sionista de Israel, onde emerge a segunda besta. A primeira besta é em Roma, o falso profeta. E a segunda besta em Israel, lá no templo reconstruído. Então, este governo mundial é 100% de Satanás. Não tem participação da igreja, não tem participação de Jesus, nada ali. Porque Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, quem está participando desse governo mundial está consciente que ele é 100% de Satanás. E eu fiquei muito perplexo quando, há uns 30 anos, eu vi, ou talvez uns 25 anos, o Conselho Mundial de Igreja junto com esse governo. Aí eu fui ver que na Bíblia não tem nenhuma religião, nem Jesus, nem os discípulos, nem os apóstolos criaram nenhuma religião. Isso é tudo criação de Satanás. Porque eles não vão prestar culto ao Deus verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos sentar aqui um pouquinho para a gente rodar uns slides para esclarecermos esse assunto. Opa, vamos lá. Estamos aqui preparados para desvendar mais um estudo precioso. Hoje eu ainda estudei bastante, li bastante e fui ler sobre nazismo, que é a mesma coisa que comunismo, que é a mesma coisa que sinagoga de Satanás, são sinônimos. Eu fui ler sobre isso. Em lugar nenhum, entrevista de judeus na Times, eu procurei os principais jornais do mundo. Nenhum deles fazem citação das profecias bíblicas. Então, confere o que a gente mostra, que é 100% de engano da mídia. Não tem nenhum judeu desses que deram entrevista, que são falsos judeus, confirmando as profecias de Daniel, de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Amós, o próprio Jesus.
Não tem ninguém fazendo referência à palavra de Deus. É um absurdo, irmão. O mundo está totalmente perdido e nós continuamos aqui firme na palavra de Deus. Nós continuamos firme com todo esse trabalho, esse projeto. O irmão está dizendo aqui que o som está só de um lado. Eu não sei, irmão, dizer aqui, mas estão ligados aqui os dois canais, direito e esquerdo, na mesa de som e aqui embaixo. Então, eu não sei se depois tem que fazer uma configuração com mais calma, mas eu agradeço o retorno, a informação do irmão Bruno. Isso é fácil de corrigir, mas eu não vou corrigir agora, senão pode piorar, não é? Então, vamos continuar assim e vou ver se amanhã ou fim de semana eu tenho tempo. Tá bom, Silvio Onei diz que o som tá bom, tá? O som é só de um lado, no caso dela, o esquerdo, está falando. Mas isso depois eu conserto. Então vamos entrar direto nesse assunto aqui da ONU. Esse livro aqui, eu quis até pegar esse livro, encontrar em português, eu traduzi-lo, mas eu não encontrei. Está dizendo aqui, a face oculta da ONU. Então isso, muitas pessoas já perceberam, que a ONU é uma entidade, como eu falo aqui sempre, 100% satânica. Não é? E aqui por trás desse edifício, vocês estão vendo aqui um cavaleiro montado num cavalo. Isso aqui é a sede do anticristo. Já criaram o local para emergir a primeira besta lá do Vaticano e o local para emergir a segunda besta de Israel. Já está criado há 100 anos. Quando completaram 100 anos do Manifesto Comunista e criaram o Estado de Israel. E nós vamos mostrar um resumo aqui, bem rapidinho. Então esse livro é importante, eu não peguei todo o conteúdo dele, mas fala sobre isso. Aqui, esse do livro do meu amigo Armindo Abreu, deixa eu ver aqui, aqui acho que eu cortei um pedaço, e é o pedaço mais importante que eu considero aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, da ONU. Aqui tem a ONU, tem a mídia, e abaixo dela tem o povo, né? Que a ONU controla essa mídia. Porque aqui deixa eu colocar aqui, ó, ele não ficou mais para cima. Está aqui dentro do quadrado. Eu teria que fazer outro recorte. Eu, como gosto das coisas bem feitas, então eu vou fazer esse recorte. Só 1 minuto, literalmente, eu vou capturar a tela aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Mas por que ela está cortada aqui? Acho que é aqui que ela está cortada. Mas é porque eu tenho várias imagens dessa e eu puxei uma que está recortada. Deixa eu botar aqui. Opa, vamos cá. É tanta tela aqui que eu fico perdido. Vamos lá. Para mexer, né, que eu coloco na posição de trabalho. Agora aqui, vamos ver lá. Adicionar, captura de tela. Então, esse mapa aqui vocês conhecem, que tem todas as sociedades secretas, e no final delas tem a ONU controlando 100% da mídia, né? E nós mostramos isso para as pessoas que não acreditavam, que não tem a mínima confiança à ONU, e nós já sabemos disso há muito tempo, porque o pai da mentira é Satanás, que é o Deus que eles seguem, né? Que eles chamam de grande arquiteto do universo. É o pai da mentira, o enganador. E assim,
nós aprendemos e temos desfrutado dessas informações. Aqui nós vemos em cima a fraternidade babilônica, as 13 famílias, a nobreza negra, os Illuminati, o Comitê dos 300, a franco-maçonaria iluminada, os Cavaleiros Templários, Ordem de Malta, outra sociedade mística de cavalaria, Sociedade Caveira e Ossos e outras sociedades. Então, tudo aqui em cima, o controle psicológico que a ONU faz do mundo, viram no coronavírus o que eles fizeram, a elite militar, as agências de inteligência, CIA, KGB, tudo isso é do controle dele. O comércio de drogas e de armas é 100% dele, da Caveira e Ossos, da ONU, que está totalmente ligado à religião. E quando eu fui descobrir isso aqui no Brasil, eu não acreditei que o sistema religioso é diretamente ligado ao tráfico de droga, como vocês viram que o Caio Fábio mostrou, e outros pastores que foram lá no cartel de Cali de Medellín trazer dinheiro do tráfico de droga, lavar o dinheiro para fazer a Igreja Universal. Isso é fato aqui no Brasil, e quando eu fui denunciar que os batistas lavavam dinheiro com o tráfico de droga, o Magno Malta ficou calado, e o Fausto Aguiar de Vasconcelos foi lá na loja maçônica e combinou com o Saad, falou, eu quero que execute o doutor José Renato Pedrosa, que ele está contando as verdades ali, que o Magno Malta ficou calado, mas eu contei. Aí mandaram me matar. Tráfico de droga, gente, coisa que enche a terra de violência, irrita a Deus, que está lá em Ezequiel 8, os que levam o ramo de acácia. Religião ligada diretamente ao comércio de drogas e de armas e ligada às operações bancárias e negócios e política. Está vendo aqui, ó, tudo no mesmo patamar. Controle psicológico, elite militar, agências de inteligência, comércio de drogas e armas, religião, operação. Está lá o Conselho Mundial de Igreja, de religiões. Mas a Igreja de Cristo não participa disso. Aí vem tudo isso aqui para baixo, grupo de Távola, fundações sem fins lucrativos, aquelas ONGs, né? Instituições filantrópicas, né? O nome que eu coloquei para eles, Clube de Roma, Comissão Trilateral, Grupo Bilderberg, que são exatamente estes da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Esse grupo, quando eles estabeleceram na Europa, foi através desses Bilderbergs. Aqui, ó, esse clube de Bilderbergs. Foram esses da sinagoga de Satanás que chegaram ali na Europa para dominar a Europa, para chegar a Israel. Então, aqui, ó, fazendo parte da União Europeia, os Estados, as Nações, União Europeia e outros blocos de comércio, a ONU, abaixo da ONU a mídia e abaixo da mídia o povo. Então, toda essa estrutura satânica que nós vemos aqui, está sob o domínio da ONU, que usa a mídia para enganar e mentir para as pessoas, que Satanás é o pai da mentira. Vocês entenderam isso? Então isso aqui é muito bem claro. Então, nós vamos mostrar aqui um prédio da ONU. Eu visitei várias coisas lá em Nova York, né? Quando eu estive lá, visitando lá o serviço do NIU, né, New York University, e visitei vários, Estátua da Liberdade, World Trade Center, Central Park, rodei tudo lá. E eu gostava de fazer isso caminhando, andando, para você conhecer as pessoas, o bairro. E ali perto era o prédio da ONU, mas não sei por que eu falei, eu vou lá um dia. Vou lá ver como é que é, vou visitar, tenho as visitas programadas, mas nunca senti interesse. Na realidade era uma coisa assim de Deus, né? Eu falei, não vou lá não. E nunca fui. E aqui você vai ver que a ONU, o que está lá sentado é aquela maçonaria dos Illuminati, que vem desde o rei Salomão. Qual é o trono dessa sociedade secreta, a sinagoga de Satanás? O trono de Salomão, que eu cansei de mostrar aqui junto com o Papai Noel.
Então ali começa com o satanismo do rei Salomão, a sua goetia de 72 demônios, que ele abandonou Deus, 1 Reis 11, de 1 a 11. Salomão abandonou totalmente Deus. Não é? E depois vem, faltou um aqui, correria, né? E depois, passado, veio Jesus Cristo. Eu estou abreviando isso, só rei Salomão antes de Jesus são 1000 anos. A destruição do templo, os profetas que levantaram todos contra Salomão. Você não vê nenhum profeta elogiando Salomão. Lá na época do templo, tal, fez, estava tudo direitinho. Depois que ele debandou, os profetas todos, e Deus mandou tudo mensagem contra Salomão. Então, nós estamos vendo isso daqui. Então, quando chega esse povo do sul da Rússia, chamada Geórgia, esse povo comunista se junta ali. Eu vou repetindo isso, o rei Bulon, ele disse, olha, de hoje em diante nós não temos característica de cristão, nem de judeu, nem de árabe, muçulmano, não temos característica nenhuma, mas de hoje em diante nós vamos ser judeus. Isso, irmão, a 800 milhas do Estado de Israel, lá da Palestina. Ou seja, aproximadamente 1.200 quilômetros. Aí surge um povo que diz que é judeu, para conferir o que está aqui nesse livro precioso. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, o que Daniel também no capítulo 11 fala, que esse líder mundial, o anticristo, não prestará culto ao Deus verdadeiro. É um falso judeu. Aí, então, essa sinagoga de Satanás é ali a ONU. E você vai ver que o manifesto comunista feito por Karl Marx e os outros assassinos dele, assassinos em massa, né? Era cara que matava 1 a 2 pessoas, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de pessoas. Assassinatos, e ele matava e roubava as coisas da pessoa, não era só para matar. E assim eles foram ficando ricos, matando e roubando. E Jesus fala em João 10, vocês, sacerdotes, pastores, vocês são mercenários. Vocês vieram para matar e roubam o que é das pessoas e para destruir. E Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou conhecido das minhas ovelhas e elas também me conhecem. E assim, nós sabemos quem são esses caras. Então a ONU nada mais é do que o controle da mídia contra o povo. Que eu coloquei ali uma estrutura dessa enorme mundial, envolvendo banqueiros, tráfico de droga, armas, guerras, para enganar o povo. Porque Satanás é o pai da mentira, o enganador. E assim, Albert Pike, esse satanista, né? Eu botei aqui do lado para vocês verem o resumo que significa isso. Satanismo é igual sinagoga de Satanás, que é igual falsos judeus, que é igual sionismo, que é igual nazismo, que é igual comunismo. É a mesma coisa. A mesma M, aquilo que eu digo, aquela coisa que fede, né, que você puxa e dá descarga. Aquela M de maçonaria. É a mesma coisa. Aí você pega um cabo da senhora e chega e diz, eu sou comunista, sou de Jesus. Como existe um comunista de Jesus, gente? Se o comunismo é isso daqui, satanismo, sinagoga de Satanás, falsos judeus, sionismo, que são contra os judeus verdadeiros, nazismo e comunismo. Se der tempo eu vou mostrar um vídeo de uma sobrevivente do Holocausto, ela dizendo, essa terceira guerra mundial, ou seja, essa guerra biológica do Covid, foi o mesmo que aconteceu lá no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ela disse, é a mesma coisa. Claro, feita pelos mesmos. Apocalipse 17, 17, foi permitido a besta reinar para que cumpra o seu intento e
E eles têm uma mesma ideia, até que se cumpram as profecias de Deus aqui, ó, da Bíblia. Está vendo como eu sempre trabalhei aqui? O tempo todo está escrito com as profecias de Deus. Está vendo aqui? Então, uma ONU, ninguém tira dúvida que Albert Pike, então, preparou a Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, que é essa guerra biológica aí. E eles agiram como agiram da Primeira, como agiram da Segunda, e agora dessa Terceira, uma guerra biológica. Feito por eles mesmos, e eles têm a mesma ideia. Essa judia, ela mostra que o que Hitler fez, que eles fizeram lá na Segunda Guerra Mundial, é o mesmo que estão fazendo com essa Terceira Guerra Mundial, desse coronavírus, essa mentira toda. E ela conta isso. Interessante. E ela concorda com ela 100%. Então vem a criação do Estado Comunista do Vaticano e a criação do Estado Comunista de Israel, onde emerge o falso profeta e hoje onde emerge o falso Cristo, cumprindo aqui as profecias bíblicas de Apocalipse 13 aqui, Apocalipse 17, 18, de Daniel e tudo mais. Então vou fazer um resumo rápido aqui, uma recapitulação para quem às vezes não acompanha os nossos estudos, né? Falando rápido, 1000 anos antes de Jesus, Salomão é considerado o primeiro Illuminati. As pessoas que estão estudando Illuminati aqui e ali, eu vou na Bíblia e está aqui, ó. O primeiro Illuminati, Salomão. O segundo, acho que foi Pitágoras, aí ele vem até o 10º, que é o Adam Westenhaupt. Então a Bíblia tem tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Aí, do ano 0, nasce Jesus com mais de 300 profecias. Então, os judeus, que era simbolizado a terra, e os romanos, o ferro, na estátua de Nabucodonosor, mataram Jesus. Eu fiz tantas palestras com este título, Quem Matou Jesus? Palestra assim de mais ou menos de 6 horas, mostrando todos os detalhes. Os judeus manipularam 100% os romanos. Quem lavou a mão e condenou Jesus? O governador Pilatos. Quem prendeu Jesus? Soldado romano. Quem açoitou Jesus? Soldado romano. Quem pregou Jesus na cruz? Soldado romano. Quem transfixou Jesus com a lança? Soldado romano. Aí eu te pergunto, quem foi que matou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. As pessoas têm dúvida. Zacarias 9, ele fala sobre o nascimento de Jesus, tudo direitinho, como ia acontecer, como seria sacrificado na Páscoa, fala tudo direitinho. Chega em Apocalipse 12, 10, ele diz, na grande tribulação, que vai acontecer agora, Zacarias, essa profecia não aconteceu, vai acontecer agora. Deus separou 1/3 do povo judeu, que ele chama de meu remanescente, e esse povo vai passar por uma tão grande tribulação, como se prova a prata no fogo e como que se purifica o ouro. E nessa tão grande tribulação, esse 1/3 dos judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias, a quem eles transpassaram. Você vê que coisa linda, né? Você vê, nós mostramos aqui os judeus que mandam a bandeira, eles não aceitam esse Estado de Israel. Imagina o Estado de Israel constrói o Templo de Salomão e põe o boiola do Vaticano sentado lá. Eles nunca vão aceitar isso, porque eles nunca aceitaram, porque os romanos destruíram o Templo de Salomão deles. Então, esses são 144 mil judeus, que nós lemos ontem aqui, de Apocalipse 7, que serão decapitados, porque já não aceita esse governo. Sabe que esse governo não é o do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os judeus ortodoxos. Então você vê, eles se juntaram para matar Jesus, mas é o barro e o ferro, é um reino dividido, eles não combinam.
E assim Satanás revelou a Albert Pike, em 22 de janeiro de 1870, que a Terceira Guerra Mundial seria entre árabes e judeus. Eles vão se autodestruir, o barro e o ferro. O ferro é o Império Romano, 100% ligado aos árabes. E os judeus, da outra parte. Profecias bíblicas. Então, no ano 600 depois de Cristo, que vem tomar corpo essa sinagoga de Satanás, que é aquele mesmo povo que seguia Salomão. E aí, depois desses anos todos, aqui o livro conta tudo. Eu não vou contar, porque eu já falei tantas vezes, tantos detalhes aqui, ó. Ele conta aqui quase que ano a ano aqui, ó. Toda do ano 600 até 2012. Como esse povo vem dominando o mundo, essa sinagoga de Satanás. Nós traduzimos e soltamos esse livro aí de graça. E o povo quer ver novela, futebol, não tem cultura nenhuma. Esse livro mostra como esses satanistas, sinagoga de Satanás, vem dominando o mundo, os banqueiros, esses Bilderberg. São esses falsos judeus, não são. Albert Pike parece nome judeu, não é falso judeu. Todos esses, Bilderberg, Rothschild, todos são falsos judeus, que criaram o livro deles para dominar o mundo, já naquela época. É esse que eu chamo aqui, ó, o Protocolo dos Idiotas de Salomão. Ó. Isso foi escrito, não foi pelos judeus. Dizia que esse livro era antissemita e que não podia divulgar esse livro. Por quê? Os banqueiros, os Bilderberg e Rothschild, não queriam que nós conhecêssemos a Bíblia deles. E está aqui, nós colocamos e tiramos os políticos. Nós criamos as crises econômicas, como agora, que criaram aí. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Não é? Nós criamos falsas teorias como a de Darwin, dizendo que o homem veio do macaco. E vai por aí afora, escreve, é um livro terrível, irmão. Então, esse livro era proibido, eu escaneei o livro, copiei o livro todinho, digitalizei, botei em disquete 1.2, depois disquete 1.44 e fui distribuindo para o Brasil, roda até hoje, que eu botei umas observações, uns traços sublinhados, eu que divulguei isso aqui. Olha o livro aqui da maçonaria, olha o livro do Conselho Mundial de Igrejas, olha o livro das sociedades secretas, essa desgraça aqui. Esse que é o livro da ONU, do Papa, desse satanismo, desse comunismo, isso aqui. Nós colocamos e tiramos os políticos. Nós somos o poder judaico-maçônico invencível. É tanta desgraça que esse livro fala, irmão. Isso eu ganhei de um maçom. Que ele achou que eu era descendente judeu, ia ficar muito feliz com isso. Eu quero pertencer ao time de ladrões, de prostitutas, de corruptos, de sem vergonha, de bandido, queimadores de rosca, queimadores de maconha, que nem vocês. Eu vou ficar muito feliz em pertencer. Aí quando eu leio tudo, leio, se tá, eu traduzo, eu vou vendo, li, falei, pelo amor de Deus, estou longe disso. Você imagina, eles são tão idiotas. Eu não posso até dizer o nome da pessoa, mas não me interessa. Me deu esse livro achando que eu fosse ler, ia ficar feliz com isso. Eu vou dominar o mundo com esse povo, nós vamos matar, vamos roubar. Aí foi melhor que eu descobri mais. Aí meti bronca nisso daqui. Então é esse povo da sinagoga de Satanás, da ONU, desses satanistas, vocês não podem esquecer isso aqui, ó. Eles são satanistas, sinagoga de Satanás, falsos judeus, sionismo, nazista, comunismo, que é a maçonaria, principalmente a esquerda, a francesa. Esse inferno todo chama-se ONU, Organização das Nações Unidas. Uma obra 100% satânica, infelizmente, foi construída por um arquiteto brasileiro chamado Oscar Niemeyer, para envergonhar o mundo, construir um templo para Satanás. A maior desgraça do mundo está aqui, ó, nesse templo de Satanás.
todas as guerras, as confusões aqui, as mentiras, as mutretas. Então, aqui nós vemos que logo depois da sinagoga de Satanás, eles já começam eles dominarem o mundo. A independência dos Estados Unidos, que tem na base da pirâmide na nota de $1, 1776, que eles chamam de Revolução Americana, feito por todos esses bandidos aí. Em 1783, juntaram todas as sociedades secretas, os Illuminati, maçonaria, fizeram numa reunião num castelo que tem um nome desse tamanho, que é um enrolo. Todas as sociedades secretas lá na Alemanha reuniram e disseram: nós somos a mesma M, essa porcaria, essa desgraça que fede, não é? Então, 6 anos depois, fizeram a Revolução Francesa, Égalité, Liberté, Fraternité, e criaram essa deusa razão, essa prostituta, como a palavra de Deus, para cumprir as profecias de Deus, que protegia os assassinos. A deusa da razão, que é essa mulher, que quando eu fui na RIT TV e falei que era a mulher da Estátua da Liberdade, que tem 108 nomes, nesse livro do meu amigo Armindo Abreu, O Poder Secreto. E é essa prostituta de Apocalipse 17 e 18, essa onde emerge o falso profeta de Apocalipse 13, de 1 a 10. Então, essa Revolução Francesa já confirma mais uma vez essa prostituta, essa mulher que está no nosso dinheiro. Aí. E depois, em 1848, criaram o Manifesto Comunista, que hoje é 100% a Carta da ONU. Está lá no meu site, sinceros.com.net ou sinceros.com.br. Você vai ver lá onde tem os artigos, aí tem essa imagem da ONU, né, que eu botei aqui, ó, esse livro está lá com essa imagem. Aí você vai ver que eu faço, acho que uns quase 40 itens, eu vou analisando um por um e comparando. O Manifesto Comunista dos maiores assassinos do mundo é a Carta da ONU. Essa empresa de Satanás, esse reino das trevas, tá? Esse reino das trevas que está aqui, satanismo, sinagoga de Satanás, falsos judeus, sionismo, nazismo, comunismo. Nós vamos analisar mais um pouquinho. Então, depois vem Albert Pike, que faz as 3 guerras mundiais, né? 3 guerras mundiais. Deixa eu ver aqui, está maiúsculo. Vamos voltar aqui. 3 guerras mundiais. A primeira de 1910 e 1915, e depois vem o Tratado de Belfort. Belfort, acho que está aqui, eu escrevi isso aqui rápido, assim, ó, Tratado de Belfort, feito pela Inglaterra, umas 10 linhas, diz, ó, o Estado de Israel é desses falsos judeus da sinagoga de Satanás, das nossas sociedades secretas. É o Estado de Israel. Numa cartinha de 10 linhas, na maior cara de pau, aí fizeram esse Tratado de Belfort em 1917. Em 1948, criam o Estado de Israel. Mas antes, o que eles fazem? Criaram o caos. Antes de criar o Estado comunista do Vaticano. Criaram o caos, que foi a Primeira Guerra Mundial. Antes de criar o Estado comunista satanista de Israel. Criaram o caos, a Segunda Guerra Mundial, mataram os judeus verdadeiros, perseguiram os cristãos. Vocês se lembram de alguma vez a ONU defendendo um cristão na face da terra? Eu não me lembro, eu nunca vi. Eles defendem as religiões deles. As religiões eles defendem. O Papa defende. Então, lá. Agora, os cristãos verdadeiros estão sendo mortos. Quem criou, mais ou menos nessa época de 600 depois de Cristo, o islamismo foi o católico. Foram eles que criaram. Por isso eles estão sempre juntos. Só a mesma coisa, os árabes sempre juntos com a Igreja Católica contra os judeus.
Então eles juntos formam essa sinagoga de Satanás. Então o Tratado de Belfort veio logo depois, criaram a Liga das Nações, que era o Tratado de Versalhes, em 1919. Em 1929 criaram o Estado do Vaticano, onde emerge a primeira besta. Em 40, 45, na Segunda Guerra Mundial, acabou em 45. Em 45 criaram a ONU. E em 1948 o Estado de Israel, para vocês terem uma noção, um resumo do resumo do resumo da história. Então nós vamos poder entrar agora em mais alguma coisa que vocês vão entender o que é. Eu divulguei bastante, botei no WhatsApp, no Telegram, esse testemunho dessa israelense. Israelenses acusam o governo de conduzir um experimento médico nacional sem primeiro buscar consentimento informado. Estão pedindo para suspender as vacinas. Está vendo como Deus ouve as nossas orações? Vamos quebrar esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno, que nós somos servos de Jesus e nós não levamos o ramo de acacia ao nariz, não estamos ligados a nenhuma sociedade secreta, sistema religioso, nós estamos fora dessa obra do diabo. Então nós vamos estar aqui, firme e forte com o Senhor Jesus, quebrando os pactos com a morte, aliança com o inferno. Olha aqui. Então, eu vou ver se eu consigo ler, que eu botei o artigo todo aqui, e tem um link dele aqui em cima que eu botei em azul para quem quiser pegar, né? Israelenses clamam ao mundo, está aqui, ó. Clamam ao mundo para que parem a vacinação obrigatória do Covid-19 e reclamação já foi aceita pelo Tribunal Penal Internacional e será considerada. Aí ele vem o restante que eu vou ler aqui. Então eu vou tentar ler nessa letrinha bem pequenininha aqui, mas eu quis deixar numa página só, para vocês verem que não é assunto do momento. Isso aqui é só um dado que eu estou mostrando como eles perseguem e matam o povo judeu. Tudo isso feito, e foi um dos países, nós vacinamos o maior número de pessoas no mundo, foi Israel. Nós vacinamos o maior número de pessoas no mundo. Olha aqui. O grupo acredita que os judeus estão sendo experimentados em massa, em um grupo semelhante ao regime nazista da Alemanha. Quem é que fez essa guerra biológica aqui agora? Os mesmos nazistas, comunistas, satanistas, sinagoga de Satanás, dessa maçonaria da esquerda principalmente. Os mesmos que fizeram a Segunda Guerra Mundial, que fizeram a Primeira, desses falsos judeus, de Albert Pike. Entenderam o que eles disseram aqui? Um programa semelhante ao regime nazista na Alemanha. Concordo plenamente com isso daqui. Eu vou até ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, É isso que eu quero mostrar para vocês. Eles têm uma mesma ideia. Olha aqui. Então, o que acontece aqui é terrível. Pessoas com paralisia e a mídia esconde isso. É um verdadeiro massacre. Uma mulher de 34 anos, mãe de 4 filhos, não consegue mover metade do corpo, disse Boulani. Aqui, no momento a situação lembra o Holocausto. Está vendo como que eu estou te dizendo que é a mesma ideia, a mesma coisa, como o doutor Pedrosa sempre falou, que isso é uma guerra biológica, principalmente para matar judeus e cristãos. Aqui, essa sinagoga de Satanás da ONU, e a Organização Mundial de Saúde, não, fica em casa, não, e não sei o que, essas medicações não funcionam e funcionam. Tem várias evidências. Então, no momento, a situação lembra o Holocausto. Diz, por sua vez, uma israelense que emigrou dos Estados Unidos para Jerusalém há 30 anos e que trabalha em Jerusalém como assessora de saúde. Ilana Raquel II
o Front News. A reclamação já foi aceita por Tribunal Penal Internacional e será considerada. Gente, isso que está aqui, ó, no livro que eu já mostrei 1 trilhão de vezes aqui para vocês, ó, um livro que eu tenho acho que uns 30 anos, de Nazi Doctors. Vai na feira do livro aqui, vê se você compra isso. Eu nunca mais fui nessas feiras de livro, só tem porcaria. Você não encontra um desses livros em qualquer feira. Os irmãos perguntam, doutor, mas onde eu encontro esse livro? Nós traduzimos, soltamos pela internet. Esse aqui é o de Nazi Doctor, de Robert J. Lifton. Ele contando as torturas psicológicas que fazia com seres humanos vivos. Aí eu digo, então Hitler chegou a ser bonzinho, porque hoje fizeram com o mundo inteiro isso daqui, ó. Quantas vezes os irmãos ouviram eu dizer isso? Agora, se quando for se tratar, você procura um médico comunista. Desses que usam aqui os protocolos dos idiotas de Salomão, desses Nazi Doctors, médicos de Hitler, médicos nazistas, são esses da sociedade secreta da ONU. Nazi Doctors. Satanismo, nazismo, sinagoga de Satanás, tudo isso que eu mostro aqui para vocês lembrarem, aqui em cima eu vou voltar aqui, ó. Isso tudo é a mesma coisa, sionismo, nazismo, comunismo, tá vendo aqui em cima? Ó, satanismo, sinagoga de Satanás, falso judeu, sionismo, nazismo, isso tudo é a ONU. É um manifesto comunista. São as ideias que vêm desde Salomão, ou vamos dizer, desde Satanás lá no Jardim do Éden. De Caim, que matou Abel e vai por aí afora. Então você chega aqui, você vê essa situação. O que aconteceu foi exatamente o que fizeram na Segunda Guerra Mundial, fizeram com o Covid, que é uma guerra biológica. Quantas vezes eu estou falando isso já muito antes do Covid, muito antes lá do Obama tentou fazer isso em 2009, com o mesmo vírus vindo da gripe suína, vindo da China. A China é quase que dona da ONU, para não dizer que ela que manda. Então aqui, ó, a reclamação já foi aceita no Tribunal Internacional, ó. Tá? Então você guarda o nome desses deputados, senadores, prefeitinhos, governadores, que estão impedindo de você entrar no lugar, que perdeu o emprego. Você pega esse tratado de Nuremberg, são 2 páginas só, 10 itens. Você faz várias cópias dele. Quando você chegar num restaurante, num hotel ou num avião que não deixaram você entrar, quem é o responsável por essa birosca aqui, essa porcaria? Quem é o responsável? Tem algum responsável? Não tem. Aí já vai criar um maior problema. Eu quero que vocês tomem consciência aqui do Código de Nuremberg. Carimbe, assine, coloque o nome de vocês, e qual é o cargo que você ocupa nessa empresa aqui. Só isso, sem fazer confusão, gente. Chega em qualquer lugar, como eu fiz na prefeitura, disse que eu não podia entrar lá no Souza Aguiar. Ah, é? Eu peguei os documentos, ninguém quis assinar. Aí entreguei para o diretor do hospital. Ele falou, não, suspenderam tudo. Nós temos que não só pensar na gente, mas no próximo. Naquele mês iriam ser demitidos, sei lá, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 funcionários que se recusavam a tomar esse veneno. Então olha quantas pessoas que Deus usou o meu problema para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Pegue, eu tenho vários documentos na internet, você pode baixar. Tem vários e vários e vários documentos muito bem feitos por advogados. Você chega, leva, o governador disse que eu não posso, não sei o que, entrar aqui no restaurante, no shopping. Quem é o responsável aqui pelo shopping? Perde um tempinho. Vai lá, eu quero que ele assine aqui. Que ele está consciente do Código de Nuremberg. Que ninguém pode ser submetido a um experimento médico ou científico sem autorização da pessoa.
e que não tem ninguém que se responsabilize sobre os danos. Gente, nós temos que reagir. Eu estou reagindo há quanto tempo aqui que os irmãos me veem? Então entrega para a pessoa, daqui a um tempo você vai meter um processo nesse prefeito para ele te indenizar. Não é o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, do Ceará, da Bahia, não. Esse prefeito você vai processar o prefeito, o governador, o deputado. E vai tirar uma grana dele. E vai botá-lo na cadeia. Porque isso é um crime internacional, que é sobre todas as outras constituições do mundo. Só uma folhinha, 2 páginas. Mas até hoje não teve nenhum lugar que me impediram de entrar. Eu chego lá, estou sempre com meus papeizinhos, já entrei com um processo aqui, contra o prefeito no Rio de Janeiro, e entrei com outro grupo. Gente, o povo de Deus, nós temos que ter sabedoria. O cara quer propina, vamos fazer um falso cartão. Aí o cara quer comprar. Não, nós vamos direto no assunto, buscar. Então aqui diz, a reclamação já foi aceita. O Código de Nuremberg foi escrito depois que médicos nazistas foram julgados por realizar suas experiências médicas em prisioneiros de campo de concentração. Estipula que é profundamente antiético forçar ou coagir uma pessoa a participar de experimentos médicos, de acordo com o antropólogo judeu. Está aqui, ó, isso aqui justamente, que foi criado o Código de Nuremberg depois de 1945. Então, os responsáveis pelo processo acreditam que isso é especialmente relevante depois que o CEO da Pfizer, Albert Bourla, chamou Israel de laboratório mundial. Olha aqui, olha aqui. O gerente da Pfizer chamou Israel. Olha como que eles perderam a vergonha, a impunidade. E nós estamos orando, irmão. E o juízo de Deus chega. Nós estamos quebrando o pacto com o inferno, a aliança com a morte. Isaías capítulo 28, ó. O céu da Pfizer, Albert Bourla, chamou Israel de laboratório mundial, devido à sua pronta aceitação da vacina. Não questionaram. O Israel ficou todo feliz, é o país que tem mais número de vacinados. E agora vê se não é o país que tem um número maior de sequelados. Não é? Isso ocorre depois de um grupo israelense denunciou o sistema de passaporte verde do país, que permite que apenas aqueles que tomaram a vacina do Covid-19 ou desenvolveram imunidade ao vírus se dediquem ao comércio e saiam de suas casas. Isso é um apartheid criminoso imposto aos israelenses. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma ditadura, isso é um crime, pelo próprio governo de Israel. Aí eu te pergunto, quem é esse governo de Israel? São esses da sinagoga de Satanás, esses comunistas que criaram o vírus, que criaram a vacina. Eles explicam que eles trabalham assim. Tese versus antítese é igual síntese. Isso desde 1800. Eles já ensinam e falam e se gabam de agirem assim. Eu não estou criando nada, não. Aqui nós não criamos nada. Então, o site nacional File relatou: Israel inacreditavelmente é o líder nesse engano demoníaco global. O que aconteceu para que caíssemos até agora num estado delirante de total insanidade? Olha aí. Eles teriam o desejo de matar ali o povo de Israel ali, ó. Tá vendo? Considerou o povo de Israel insano, louco, maluco, porque tomaram essa vacina. Agora aqui, o que aconteceu para que caíssemos até agora num estado delirante de total insanidade, onde as pessoas estão realmente torcendo por essa agenda demoníaca perversa.
Meu avô foi o único sobrevivente de toda a família do Holocausto. E é exatamente assim que tudo começou, com discriminação, com negócios essenciais e não essenciais, com pessoas dizendo que os judeus eram cidadãos de segunda classe, disse o fundador da Radiante Israel, Glade Rosinger. Agora, não é sobre judeus, não é sobre árabes, não é sobre isso. É sobre quem vai tomar a vacina. Ele acrescentou, se você não fizer isso, é mal. Você é um cidadão de segunda classe, quer dizer, é considerado um judeu, né? Rosinger então explicou o nível do que acredita ser manipulação, coerção que estão sendo empregadas em Israel para convencer cidadãos a tomar a vacina, se tornarem parte do sistema do passaporte verde. Ou seja, eu vou colocar agora aqui um vídeo, e embaixo agora tem a descrição, que é semelhante de uma sobrevivente judia. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu aumentar, ligar aqui o som, ver se vai dar para os irmãos. Mas tem a legenda aqui, ó, da Babina Sobrezuta. Isso aqui acho que está, aqui está em a legenda em italiano. Del terrore nazista. Dá para entender um pouco, né? Quem entender um pouquinho de italiano, aqui, ó. Mas só para vocês verem a mulher falando. I learned indelible lessons about the nature of evil. I know the consequences of being stigmatized. Ela está falando em inglês e a legenda é em italiano. My perspective is informed by my experience, by the historical record, and by the empirical evidence. We were required, as Germans know, to wear a yellow Star of David to identify us, to segregate Jews. Exclusionary laws barred the family from normal life, from attending ordinary activities. Our property was impounded. We were forbidden to participate in all educational, religious, cultural gatherings. Travel was forbidden for Jews, so there was no escape. These painful memories from my childhood sensitized me to the threat posed by current restrictive government dictates. You know, in 1776, Benjamin Rush, a doctor and signer of the Declaration of Independence, foresaw the danger of medicine organizing as what he called an undercover dictatorship. Under the Nazi regime, moral norms were systematically obliterated. The medical profession and institutions were radically transformed. Eu vou passar agora para o resumo do que ela falou aqui, tá? Porque vocês viram que o vídeo dura pelo menos uma meia hora. Então diz aqui, a sobrevivente judia dos campos de concentração dá sua opinião sobre o que está acontecendo hoje. Ela comparando essa guerra biológica do Covid com a Segunda Guerra Mundial. Como eles trataram as pessoas e como estão tratando agora. Então ela diz aqui, gostaria de dedicar esse vídeo, antes de mais nada, aos hipócritas que após 15 meses de chamar qualquer um que expresse discordância sobre a gestão da pandemia de um negacionista, portanto, um nazista, estão agora grasnando como ganso, porque alguém aponta analogia legal entre os passes sanitários e as leis raciais. E o que é que as pessoas estão dizendo? Ah, isso é fake news, é teoria da conspiração, não sei o que. Então você não podia falar nenhuma verdade e chegava em... Quantos médicos que morreram? Vocês têm ideia? Só na China, no início, foram 10 médicos. Um foi o Yang Li,
um oftalmologista que falou uns 3, 4 minutos de um vídeo, isso em julho de 2018. E eles só foram considerar que o vírus já estava disseminado em fevereiro ou março de 2019. Quase 8 meses depois, o vírus já estava sendo disseminado lá em Wuhan. Então, mataram esse oftalmologista, mataram os outros, e a ONU não defendeu nenhum médico. E os médicos morrendo para salvar os pacientes. Eu lutando aqui por todas essas coisas. E aqui então diz, Vera Chavard, vou adicionar aqui, Vera Chavard, uma judia ativista da política contra o abuso dos cuidados de saúde, sobreviveu a um campo de concentração nazista quando criança. Ela não só diz que a situação atual tem enorme semelhança, olha aqui, que a situação atual tem enorme semelhança naquela época, mas também que o novo totalitarismo biosecuritário é ainda mais perigoso que o nazismo alemão em perspectiva. Está dizendo, quer dizer, o que nós estamos vivendo, esse negócio do Covid, é uma terceira guerra mundial pior do que a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma sobrevivente de lá. E olha a discriminação. Eu sou cidadão brasileiro, mas a minha mãe é Jacob. Eu sou descendente judeu. E olha quantas torturas, quantas perseguições eu recebi, inclusive aqui nas redes sociais, por falar a verdade. Por ser um servo de Deus que tem compromisso com a verdade. Eu nunca brinquei, nunca juntei a obra de Deus com sentimento, com sexo, com dinheiro. A obra de Deus, o santo e o profano, tem que ser separado. Eu acho que eu vou ficar cutucando a fera com vara curta? Vou ficar enfrentando o satanismo, esses homens mais violentos, maiores assassinos do mundo, e vou estar envolvido em pecado? Primeiro, sou um homem inteligente, tem sabedoria, um servo de Deus. E nós vamos ver se dá tempo ainda para a gente ler 1 Tessalonicenses 5, que a ONU promete paz e segurança. Uma tremenda mentira. A palavra de Deus sim que nos dá paz e segurança. Quantas pessoas se aproximaram de mim? Eu citei agora o Cabo da Ciolo, tantos outros assim, irmão, para tirar uma oportunidade, tirar um negócio qualquer, uma vaidade e roubar alguma coisa. Isso ainda que aconteceu é muito mais perigoso do que o nazismo alemão, ou seja, que o comunismo, que a maçonaria. Eles que fazem todas essas guerras estão aqui, 1.300 páginas. Todas as guerras no mundo foi por essa desgraça chamada maçonaria. Religião do capeta, que chamou Satanás de grande arquiteto do universo, desse sistema religioso de boiolas e satânico. Aqui, 1.300 páginas. Foi traduzido com a ajuda dos irmãos e colocamos aí para todo mundo ler e tirar dúvida. Este sistema satânico da sociedade secreta, do sistema religioso, das duas bestas de Satanás, desse governo mundial de Satanás, que é um governo perdido, é um governo que já deu errado. Tentaram fazer em 2009, deu errado, não deu nem para começar, e agora com a ajuda dessa mídia mentirosa, enganando as pessoas e os idiotas acreditando. A gente falando a palavra de Deus, ninguém acredita. Bem feito. Um montão de pai e parente foram para o inferno. Não acreditaram na palavra de Deus, então acreditem na palavra do diabo. Olha o que diz aqui. Além disso, o militante idosa diz algumas coisas muito interessantes sobre Klaus Schwab. As leis de exclusão impediram a família de participar em atividades normais. Nossa propriedade foi confiscada. Fomos proibidos de participar de todos os eventos escolares, religiosos e culturais. As viagens eram proibidas para os judeus. Quem é que pode viajar? Se eu quiser viajar, usar um avião agora, eu não posso.
não tem esse passaporte do inferno aí, sou médico, sou saudável. Por que eu tenho que tomar isso aqui se eu tenho imunidade? Povo do diabo. Então, a mesma coisa que foi usada na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. E a maior parte das pessoas que não quiseram tomar vacina, são o povo do servo de Deus. Conhece a palavra, conhece o que é a marca da besta, conhece o que é esse governo mundial de Satanás, e que nós não vamos estar sob o julgamento deles, mas sob o julgamento de Deus. O que distingue o Holocausto de todos os outros genocídios em massa é o papel central desempenhado pelo estabelecimento médico. O estabelecimento médico inteiro. Cada passo do processo assassino foi aprovado por estabelecimento médico acadêmico profissional. Profissionais médicos e corporações e instituições médicas conceituadas dão uma aparência de legitimidade ao assassinato em massa de serviço. O que foi a Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde já há 10 anos, ele tinha dito que era uma pandemia da gripe suína. E só estava no México e Estados Unidos. Como que era uma pandemia? Já começou a grande mentira. E depois que a vacina H1N1, tinha H3N5, que matava 100% das pessoas. Do Somação Obama, que está vivo ainda e não pagou por esse crime em massa contra a humanidade, esse vagabundo, negro safado, sem vergonha, imoral, assassino da sociedade secreta, da loja maçônica, como é que é? Aquela de negros. Pô, o homem está aí solto. Tentou um crime contra a humanidade. Esses que nós chamamos, gente, de comunistas, nazistas, sinagoga de Satanás. E a ONU sempre protegeu esse povo. Olha que coisa terrível. As empresas que lucraram com o Holocausto incluem a Standard Oil, a empresa de petróleo, Chase Manhattan, ambas de propriedade dos Rockefeller. Rothschild, Rockefeller, todos são falsos judeus da sinagoga de Satanás. Não são judeus. Esse de Apocalipse 2:9, 3:9, esses que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás, são mentirosos. A IBM, a Kodak, a Ford, do Henry Ford, né, maçom, Coca-Cola, não precisa nem dizer a Coca-Cola, o maior veneno do mundo, Nestlé, BMW e, claro, a IG, Farben e a Bayer, que saiu aquela época com aquela droga talidomida, que as crianças nasciam sem braços e sem pernas. Vocês não viram já aí na internet? Vários testemunhos. Foi criado nessa época. A talidomida, um remédio que era para enjoo. Uma coisa que o enjoo não te mata. Tomar uma droga que deixa seu filho assim. Vamos ver as crianças que vão nascer dessa vacina agora. Vão ver os frutos dessa vacina, já tem alguns aí. Hoje trata-se de além de Hitler. Hitler só olhou para a Europa e a conquista da Rússia, mas não pensou globalmente. Isso agora é global. O Hitler só foi na Alemanha ali perto. O problema não é o vírus, o problema é a eugenia. Quantas pessoas... Olha lá, um homem muito importante, muito sábio, o único aqui no Brasil que escreveu um artigo. 388 anos de holocausto dos negros e os índios. E eu mostro que ali já começou a eugenia, selecionando o povo da maçonaria inglesa e francesa, com vasta publicação nos livros de história da natureza. Eu escrevi, de 1500 a 1888, como criar essa farsa, essa mentira da Lei Áurea, essa prostituta que assinou a libertação dos negros. Se era eles que escravizavam os negros e os índios, matavam eles e roubavam as terras deles e cobravam o dízimo. Depois acharam que 10% estava pouco, aí foram cobrar 20%. Qual foi o homem aqui no Brasil que escreveu isso?
Hein? Foi o presidente da República, foi deputado, foi senador, foi governador, foi pastor, foi padre. Quem foi que escreveu 388 anos de holocausto dos negros e os índios aqui no Brasil? Quanto é que vale uma pessoa de bem, um médico de bem, que tem como herói Jesus Cristo, que nunca matou ninguém, nunca mandou matar? Eu conheço muitos canalhas comunistas que mataram muitos doentes, não só no Covid, mas muito antes, amando dos seus grão-mestres. Ah, esse é judeu, esse é um cristão. A gente tem que ir eliminando os canalhas. Procure da próxima vez, quando você tiver que abrir seu abdômen, seu tórax, seu crânio, procure um médico comunista, nazista. Procurem lá. Como eu sempre falei, não tenho vergonha de dizer, o meu herói é Jesus Cristo. Ele nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. Não sou bandido, não sou assassino. Canalhas fazem isso por dinheiro, pelo prazer de matar as pessoas. Vocês vão pagar. Nós estamos orando, jejuando, quebrando todo o pacto com a morte, a aliança com o inferno. Eu quero que os irmãos estejam junto conosco, lendo Isaías 28. Os construtores, esses maçons, rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, a única pedra que pode quebrar o pacto com a morte e a aliança com o inferno. Então digo, esse sistema religioso de maçons satanistas, nazistas, Deus não ouve esse povo, Ezequiel 8. Você que tem que orar e quebrar em nome de Jesus esse pacto. Quem é que vai vencer no final, que Jesus volta e estabelece um reino eterno aqui que nunca mais será destruído? Quem é que vence? São esses comunistas, esses boiolas comedores de maconha e queimadores de rosca, que nesse Vaticano sem vergonha de pedofilia? São eles que vão vencer? O que diz a palavra de Deus? Dentro de todas essas profecias, quem vai vencer é o povo de Deus. Aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse que é o povo vencedor. Em pouco tempo, poucos dias, meses ou poucos anos, essa raça do inferno, Deus deu 7 anos a Satanás para juntar esse lixo humano, essa podridão da ONU, essa sociedade secreta, esse sistema religioso satânico que você ainda está lá dentro, servindo ao capeta. Deus deu 7 anos para Satanás juntar esse lixo e levar esse povo para o inferno. E vem Jesus depois, pisa o lagar, inicia o milênio com a igreja dele aqui. Satanás, o anticristo e o falso profeta serão presos por 1000 anos. E a palavra de Deus diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Olha quantos anos que eu tenho resistido praticamente sozinho. E nas horas mais difíceis estou eu passando ali, eu e Jesus. Deixa eu desligar aqui porque pode estar dando um retorno aqui no som. Está duplicando o som. Eu tinha ligado para passar o vídeo, esqueci de desligar. Então é isso aqui que essa mulher está falando, gente. É 100% verdade o que a outra pessoa, o outro sobrevivente falou. Isso que nós vivemos foi um holocausto causado pelos mesmos satanistas, comunistas que fizeram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Criminosos, safados, sem vergonha. E o Conselho Mundial de Igreja junto com isso. E o Vaticano, aquela desgraça que participou com o rito, participou de tudo isso de novo. E tem uns idiotas, eu sou católico, apostólico, romano, mas ser católico na ponte que caiu, no inferno, tomar vergonha na cara? Um sistema cheio de homossexualismo, pedofilia, idolatria, tráfico de droga. Mataram João Paulo I por causa de tráfico de droga, que ele queria acabar com isso.
O povo tem que se voltar para Deus, gente. O povo está tendo o que ele merece, o que ele procura. Essa desgraça de carnaval, vamos orar para essa praga nunca mais voltar aqui no Brasil. Antes do carnaval tinha 5 casos só de Covid. As pessoas que têm mais baixa imunidade são os que praticam sexo anal. Toda a desgraça, todas as doenças começaram no meio desse povo promíscuo. Tuberculose, lepra, AIDS, o Covid, sempre no meio desse povo do capeta. Será que vocês não acordam que isso é do diabo? Eu sou crente, eu torço para a mangueira. Eu fico olhando lá a mangueira entrar. Gosta, né? Esse povo de Satanás, né? De uma sodomia, de um homossexualismo, né? A palavra de Deus é muito clara. Não tem lugar para eles no reino dos céus, não. Então aqui tem um vídeo aqui, quem quiser baixar lá. Eles não reconhecem a espécie humana como tal. Uma vez iniciado esse sistema de 2 níveis, você não será capaz de evitar o holocausto global. Tem um povo que é separado disso, é o povo de Deus. Nunca desapareceu, e esta elite, as elites realmente acreditam que são super-humanos e que todos nós somos sub-humanos. Há pessoas que são absolutamente más. Irmão, eles vão ver, o deles está guardado. A ONU agora, para a gente encerrar um pouquinho, tem meia hora para acabar nosso programa até meia-noite. A ONU foi criada para garantir paz e segurança no mundo. Isso aqui está no link www.gov.br, Planalto, PT-BR, que é português. Acompanhe o planeta. Notícias 2019, 9, ONU surgiu para garantir paz e segurança mundial. Vamos ver aqui na 74ª Assembleia Geral, diz aqui, que ocorreu entre os dias 17 e 27 de setembro. Foram debatidos promoção do desenvolvimento e crescimento econômico sustentável. Irmão, eles aumentam os impostos, as corrupções, a impunidade. Quem é que consegue enfrentar esses empresários que não pagam imposto, que roubam os hospitais públicos, roubaram a nossa BR-101 aqui do sul até o Nordeste? Uma das coisas mais lindas do Brasil, botaram o nome do boiola lá, Mário Covas. Agora é da maçonaria. E nós temos que pagar para esses ladrões safados sem vergonha para andar nas nossas rodovias, igual fizeram em 1500. Cobravam 10% das pessoas pagarem da terra onde que eles moravam. E depois acharam que estava pouco, passaram para 20%, que os índios, os escravos, chamavam de quinto dos infernos. 20% para você morar na sua terra, que eles roubaram de você. Isso é maçonaria, gente, inglesa e francesa. Isso é desgraça, é do capeta. A prosperidade deles vem de matar, de roubar. Isso é coisa absurda. Olha aqui. Então eles vêm com essa conversa fiada de crescimento econômico sustentável para eles. Olha o maçom Sérgio Moro. Prendeu todos os irmãos dele, bandidos, safados, ladrões sem vergonha, com a ajuda da toda a Polícia Federal maçônica, irresponsável, que não tem caráter. Prenderam todos esses caras, confiscaram os bens todos e não devolveram para os hospitais públicos, as escolas públicas, as empresas públicas, eles roubaram. Ficam junto com essa máfia da maçonaria. Aí pronto, aí o Sérgio Moro ficou mais rico, os irmãos dele, a Polícia Federal, o Exército, Marinha, Aeronáutica, os políticos, os religiosos, ficaram muito mais ricos. E ninguém é punido. Aí esse é o desenvolvimento, crescimento sustentável da ONU que ela propõe? Cobrança de impostos de quem trabalha, corrupção, impunidades, roubam descaradamente do povo, conversa fiada. O que ele diz aqui, que foi debatido na ONU, manutenção da segurança e paz internacionais. Acabei de mostrar, eles criam todas as guerras, gente.
Você tem que lembrar que o líder da ONU é Satanás, é o pai da mentira, o que veio para matar, roubar e destruir, gente. Quando é que as pessoas vão conseguir raciocinar? Como o apóstolo Paulo diz, as pessoas têm a mente cauterizada, não conseguem entender o plano de Deus. Vamos ver aqui, ó. Agora, paz e segurança. Se eles enchem a terra de violência, nenhum religioso teve coragem de pregar Ezequiel 8. Nenhum teve coragem de pregar Ezequiel 8, só o doutor Pedrosa aqui no Brasil, e o povo fica lá dentro desse sistema religioso satânico, diabólico, achando que dando dinheiro para o diabo, dízimo é oferta, para ajudar a fazer a obra do diabo, matar as pessoas. Aí ele vai para o céu, vai para o inferno, mas tranquilamente. É participante da obra do diabo. Nós vamos mostrar aqui, ó, desenvolvimento da África. Quem foi que explorou a África a vida inteira? Eu acho que chega a milênios. Essa maçonaria francesa, a França. A África passa fome, miséria. Eles mandam os muçulmanos matar os cristãos lá para roubar a terra dos africanos. Igualité, liberté, fraternité. Dessa mulher que está no nosso dinheiro, que ele chama a deusa da razão, essa Semíramis, esse demônio. Escravizou a França, escravizou décadas e milênios e anos a África. Essa desgraça chamada França. Por isso eu ganhei muito dinheiro até hoje, irmão. Nunca fui na Europa. Tenho nojo da França, tenho nojo da Inglaterra. Essas duas desgraças, a maçonaria inglesa e francesa. Essa praga do mundo. Nunca botei meus pés lá no Vaticano, essa desgraça do mundo. Nunca fui em Israel. Esse Israel aí eu não conheço. A nossa Israel é do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E que Jesus vem fazer um novo céu e a nova terra. Nós vamos reinar no milênio. Com a igreja. Desenvolvimento da África. Conversa fiada. É tudo mentira dele. Promoção dos direitos humanos, da justiça, da lei internacional. Não acabei de dizer da corrupção? Aqui no Brasil, no mundo inteiro, que eles viram como a Organização Mundial de Saúde mentiu e matou milhões e milhões de pessoas, e os médicos denunciando. Nós estamos orando para Deus quebrar esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno, feito por essa sociedade secreta, pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU. Sinagoga de Satanás. Promoção do direito e da justiça internacional. Corona. As injustiças e negações do direito. As pessoas que estavam na rua, sentadas num banco sozinho, a 1000 quilômetros, não tinha ninguém perto da pessoa, chegavam esses covardes, aí esses policiais maçons sem vergonha, em vez de prender o bandido, os irmãos dele, e tirar tudo e devolver pobre, vão lá, prende e açoita uma mulher, tadinha, algema, vagabundos, covardes, vocês vão pagar diante da mão de Deus, tudo isso. Uma criança sozinha com a prancha de surf. Vamos lá prender a criança. Tem que ir lá prender esse povo da ONU, pô. A maior desgraça do mundo. Profissionais bandidos incompetentes, como muitos médicos, presidentes de associações médicas, ligados a essa desgraça de maçonaria. Concordando com todos esses crimes aí, vocês vão pagar caro, em nome de Jesus. Olha lá o povo de Israel reclamando. Isso é crime contra a humanidade, gente. Igual nos tempos de Hitler, médicos nazistas de Hitler. Eu fico com vergonha quando ouvia um médico dizer que ele é maçom, gente. Eu posso dizer, isso é um assassino, é um ladrão, é um corrupto. Não caia na mão dessas pessoas. Sondem bem direitinho, para saber se o seu médico é esses de hoje, são os mesmos vagabundos sem vergonha.
da Primeira e da Segunda Guerra Mundial aqui, ó. Esse livro é da Segunda Guerra Mundial, de Nazi Doctors. Torturando, operando pessoas vivas. Vou mostrar mais aqui, ó. O Código de Nuremberg, a maçonaria engano fatal. Todo maçom não precisa cumprir a Constituição. Está aqui, ó. Maçonaria engano fatal. Cadê? Aqui embaixo? Está aqui, ó. Mesmo que você seja um maçom, você pode matar, você pode roubar. Que entidade mau caráter do inferno, do capeta, essa desgraça de maçonaria. Do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Papa, do Billy Graham, do Manuel Ferreira, e os filhos dele foram lá sentar no obelisco do Papa, lá no Vaticano, com a mão oculta, os filhos do Manuel Ferreira, do comunismo. Mesmo que você seja um juiz e seu irmão maçom cometer um crime, você é obrigado a causar perjúrio, é obrigado a soltá-lo. O que fez esse idiota, esse sem vergonha desse Sérgio Moro, um traste. Se ele tivesse um pingo de vergonha na cara, metia uma bala de 44 no ouvido desse vagabundo para ele sumir do mundo, do Brasil. Um canalha desse. Queria pegar frente a frente um Sérgio Moro desse, para ele explicar aqui, ó, que mesmo que você seja um juiz, você tem que soltar como ele fez. Soltou todo mundo, agora está juntando com os irmãos dele maçom para destruir mais o Brasil, gente. Será que esses bandidos não têm vergonha na cara? Nós temos que pedir para vir a justiça de Deus sobre esses canalhas. A palavra de Deus manda buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus tem que resistir o diabo para ele fugir de nós. Olha aqui, a ONU está preocupada com a coordenação de esforços de uma assistência humanitária, afetiva, tadinha, a pessoa doentinha vai ter o remédio, vai ter o socorro, vai ser cuidada, vai ser protegida, não vai morrer. Eles vão cuidar, dar toda assistência médica para a pessoa. Eu nunca dei um centavo para essas desgraças dessas ONGs da ONU, gente. Isso é tudo filantropia. TV Globo pedindo Criança Esperança. O maçom Renato Aragão ficou com 90% aqui, mandou 10% para a ONU. Aí pegaram ele lá no Wikileaks, lembra? Aquilo tudo. Pelo amor de Deus, não dê um centavo para esses ladrões, assassinos do mundo, gente. Faz para o seu próximo, a pessoa que precisar. Olha a desgraça que é isso. A coordenação de assistência humanitária. E as mortes premeditadas nas guerras? Cria um montão de órfãos e viúvas. Que Deus fala em única vez que tem a palavra religião na Bíblia, Tiago 1:27. A verdadeira e pura religião para com Deus o nosso Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Então nós temos que criar os órfãos e as viúvas que essa desgraça da ONU com suas guerras criam. Esses comunistas dos infernos, eles não sabem fazer outra coisa, irmão. Matar, roubar, destruir, queimar rosca, queimar maconha. E não gostam de trabalhar. Qual a profissão do Lula? Hein? Qual a profissão do Hitler? Qual a profissão do Karl Marx? Qual a profissão do Stalin? Qual a profissão do Lenin? Qual a profissão do Fidel Castro? Qual a profissão do Guevara? Che Guevara, né? Mas a profissão, bandidos. Bandidos. E a ONU é exatamente o retrato de uma entidade de bandidos. O mundo tem que se levantar contra isso. Primeiro dobrando nossos joelhos e falando com Deus. Para quebrar esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno.
O desarmamento. Quem controla as religiões, controla as guerras, controla as armas. Estão aqui, ó. Os 3 volumes aqui, ó, para desmascarar essa turma do capeta. Olha aqui. Todas as guerras do mundo, 1.300 páginas, feitas pela maçonaria, pela ONU, pelo sistema religioso. O 2º volume, esse bode Baphomet cria e controla todas as religiões. Se é a sua religião, você pode ter certeza, foi criada pelo diabo, controlada pelo diabo. Está aqui, ó, hermafrodita. Jesus nunca criou um templo, nunca criou uma religião, nem os seus discípulos, nem os seus apóstolos. Essas religiões são todas criação do diabo. O hermafrodita, o Deus hermafrodita, o Deus macho, o Deus fêmea, o mistério das religiões, o luciferianismo. Lúcifer cria e controla todas as religiões. A Bíblia não tem nenhuma religião, não. E a terceira, quem controla as guerras e controla as religiões, controla também as drogas e as armas. O 3º volume do Scarlet and the Beast já está traduzido aí para você ler. Isso é maçonaria, gente. Nunca procure um médico que esteja na maçonaria, um comunista, gente. Nunca procure. Você não sabe as possibilidades que eles têm de fazer qualquer coisa contra você. São perigosíssimos. Isso aqui é o perfil deles. Que eu falo sempre para vocês, esse povo que nós estamos referindo, a ONU, tudo isso daqui, ó, vou voltar lá em cima. Satanismo, sinagoga de Satanás, falsos judeus, sionismo, nazismo, comunismo, eles não têm esse sentimento de amor. 1 João 4,18, Deus é amor. Quem ama lança fora o medo. Deus é amor. A maior arma do mundo. ONU é satanismo. É sinagoga de Satanás, são falsos judeus, é sionismo, é nazismo, é comunismo. É um inferno aqui na Terra. Uma desgraça que veio para matar, roubar e destruir, que já preparou o local onde vai emergir a primeira besta de Satanás no Vaticano, e preparou o Estado de Israel comunista, de falsos judeus, onde vai emergir a segunda besta, da marca da besta 66, lá no Estado comunista, sionista, da sinagoga de Satanás de Israel. Então, aqui ainda tem mais a do desarmamento. Eles que criam as armas, controle das drogas. Está aí. Cadê a CPI do narcotráfico, do Magno Malta? Ninguém sabe o resultado, todo mundo fica tranquilo. Olha aqui, ó. A prevenção do crime, o Plano Nacional de Direitos Humanos, de 1980. A ONU está lá declarado. Você pode ver, estuda lá, lê. O plano 1, plano 2, feito pelo satanista, maçons, maconheiro, declarado. E eu não sei de outras coisas. O Fernando Henrique Cardoso, já, segundo o Enéas, já dizia, ele entregou a nossa Vale do Rio Doce para o maior traficante da face da terra, o Jorge Soros, outro sionista, comunista, falsos judeus. Ele instalou aqui no Brasil o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2. Que direitos humanos são esses? O direito humano é o seguinte, você como ser humano, até os 18 anos, você não pode trabalhar, que é crime. Mas você pode matar, roubar, estuprar, traficar, usar maconha, cocaína, crack, beber, você pode abortar, você pode fazer tudo isso que a ONU diz que não é pecado, que não é crime. Irmão, imagina o que a ONU, a desgraça que a ONU criou no mundo inteiro com esse plano nacional de direitos humanos, quantos bandidos ela criou no mundo, quantos criminosos essa desgraça da ONU criou com esse plano 1, 2. Aí vem o Solula, aquele plano 3, que tem a mão dos Illuminati espalmada na frente, que eu mostrei e divulguei. Ah, você não pode pregar o evangelho, você não pode fazer isso, todas as coisas boas você não pode fazer. Você só pode matar, roubar e destruir. E o Lula diz, eu
assinei sem ler. Eu nem sabia que o Lula sabia ler, gente. Eu fiquei espasmo que ele falou, mas não sei se ele mentiu ou não, se ele ainda sabe ler ou não. Ele disse, eu assinei sem ler. Que eu acredito que ele, se lê, ele é preguiçoso, não ia ler 2 páginas. A maior desgraça, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que está mandando, você pode invadir a propriedade dos outros e roubar. Tudo que é dos outros, você não precisa trabalhar. E por final aqui, ó, combater o terrorismo internacional. Está no livro aqui, ó, Maçonaria do Outro Lado da Luz, aqui, ó, na página, aqui, ó, Maçonaria do Outro Lado da Luz, escrito pelo meu amigo William Shinobu, que já esteve aqui no Brasil, não consegui botar em nenhuma mídia. A página 195, apesar de a maior parte das pessoas saber que a máfia, poucos percebem que ela foi fundada como organização maçônica terrorista. Maçonaria é a máfia. E está aqui, é um acrônimo para Mazzini autoriza furto, incêndio e envenenamento, na parte italiana, né? O toque dos Illuminati também é evidente na máfia. Aí vai mostrando aqui tudo, ó. Mazzini formara na Sicília uma sociedade chamada Oblonica, que traduzindo livremente significa conto com um punhal. Como é típico dos maçons, Mazzini formou uma ordem dentro de outra ordem. Esse grupo de elite interior foi chamado de um termo muito mais familiar ao leitor, máfia, fundada em 1860. Essa ONU, desses comunistas, vai combater o terrorismo. Não sei se eu teria como colocar aqui, mas já botei isso várias vezes. Aron Russo, ele dando a entrevista ao Alex Jones, ele diz, olha, 11 meses antes de acontecer o World Trade Center, o Rockefeller chegou e falou para mim, cara, você tem que parar de defender esse povo aí do mundo, vem para o nosso lado, não sei o quê. Você vai ver, daqui a 11 meses nós vamos causar um dano que vai causar um choque mundial. Os terroristas não existem, somos nós que criamos. Esses da sinagoga de Satanás, Rockefeller, Rothschild, que se dizem judeus e não são. Giuseppe Mazzini era o general amigo de Alberto Pike, aquele que ele mandou aquela carta em 15 de agosto de 1871, que o cavalo caiu, um raio sobre o cavalo, aí eles foram lá socorrer o cara, pegaram uma bolsa de couro e tinha essa carta de Alberto Pike para Giuseppe Mazzini, que está no Museu de Londres, dizendo, para controlar o mundo nós precisamos fazer 3 guerras mundiais e nós precisamos matar os cristãos, os judeus e os cristãos. Está aí, irmão, o tempo todo. A ONU é a entidade do inferno, do capeta. Então, o Plano Nacional de Direitos Humanos, você pode invadir a casa de qualquer um, roubar o carro, não pode, não tem problema não. O Sem Terra estava fazendo aqui no Brasil. Ó, o irmão está dizendo aqui. Então, isso é ONU, irmão. Só vou deixar aqui o primeiro versículo de hoje, para a gente encerrar. 1 Tessalonicenses 5, que diz aqui, ó, chegando meia-noite, mas, irmão, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque eles já sabiam, o apóstolo Paulo ele falava e repetia como eu o tempo todo. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Está chegando. O dia do Senhor virá. E vem como ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O que essa praga da ONU está dizendo? A ONU foi criada para garantir paz e segurança no mundo, gente. Olha aqui o que ela está discutindo, que nós desmascaramos aqui com as profecias de Deus.
Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, de modo que nenhum escaparão. Não vai escapar nenhum do juízo de Deus. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Estejam preparados. Está lá no sistema religioso? Guardando lá a sinagoga de Satanás, o Conselho Mundial de Igreja da ONU, está com o passaporte carimbado para o inferno, meu irmão. Pode estar certo, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como um ladrão, vos surpreenda. 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Bate na porta, lá da maçonaria, 3 toques. De onde você vem? Eu venho das trevas. O que você quer? Eu quero luz. Lúcifer, o apelido de Satanás, grande arquiteto do universo. Como é que pode? São mais 20 versículos aqui, ó. Eu não vou lê-los todos, que já deu meia-noite. Amanhã também eu tenho que trabalhar cedinho. Sábado também já tenho que trabalhar. Olha aqui. Só o 23 que eu queria deixar aqui, para vocês verem aqui, desse mesmo capítulo que eu recomendo vocês lerem hoje ainda ou amanhã. E o 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a conclusão, esse é o exemplo, é o conselho. Eu não vou ler todo o texto agora, que não dá mais tempo. Está muito tarde. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Não é santificar 99%, não. Você tem que estar santificado pelo próprio Espírito de paz. Esse Deus da paz. Te santifique completamente. E o vosso espírito. Mas é só o corpo, o vosso espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Eu sou crente, mas eu bebo. Sou crente, mas pratico sodomia. Sou de Jesus, irmão, mas eu estou lá na maçonaria. Sou de Jesus, mas eu vivo aí em pecado, né? Estou saindo com a garotinha, aí estou saindo com outra ali, Cuidado, irmão. Cuidado, nós temos que estar plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está próximo. Nós temos que estar irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês todos. Acho que deram 1h43 de programa, mas isso aqui muda a tua vida. Isso aqui abre os teus olhos. Isso aqui você conhece a verdade. Não me importa o preço que eu tenho que pagar para eu pregar e viver a verdade. Não é só pregar e viver a verdade. Tem pessoas que eu acho que é só de boca para fora. Nós temos que estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de forma irrepreensível. E vamos orar, porque Deus te ouve, para quebrar o pacto com a morte e a aliança com o inferno. Em nome de Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como a gente tem mostrado tudo isso que os irmãos têm visto aí. 41 anos falando e repetindo as mesmas coisas. Não mudei um I, um A.
Porque a palavra de Deus já diz o seguinte, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu estou firmado aqui na palavra de Deus. 41. Não importa quem esteja junto comigo ou não. Não importa quantos. O importante é que o Espírito Santo de Deus esteja comigo. Se eu fosse depender de esposa, de filho, de tio, de primo, de vizinho, de neto, de avó, não sei o quê, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, irmão. Pega as suas roupas, prepara tudo, tua palavra e vai para a luta. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São tantas verdades bíblicas. Permanece cada vez mais na fé no Senhor. Estamos juntos, você não está sozinho, não importa a parte do país ou do mundo onde você esteja. É que são muitas verdades e ninguém fala nada. Ninguém nos canais de televisão, nos templos, não fala 1% que nós falamos aqui da palavra de Deus. Como é que você tem coragem de ir nesses prostíbulos, principalmente desses católicos, 100% de homossexualismo, prostituição, pedofilia, tráfico de droga nesse Vaticano, onde vai emergir a primeira besta já preparada pela sinagoga de Satanás? Que esperança de salvação num ambiente promíscuo desse? Toma vergonha, católicos. Vamos ler a palavra de Deus, viver o Evangelho. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Você não depende de pastor, de padre, de ninguém. Nós cuidamos um dos outros. Se der tempo, amanhã estarei saindo de plantão. Não sei se eu vou conseguir fazer o programa. Sábados também já tem anestesia para fazer. Não sei se eu vou ter tempo para fazer o programa. Mas nós estamos correndo atrás, trabalhando, lendo, estudando. Tanta verdades, como nós acabamos de dizer agora. E você ainda vai preferir a mentira? Tanta verdade, tem pessoas que vivem da mentira, da fofoca, do engano. Às vezes está caminhando junto com a gente, mas o pecado não saiu de dentro da alma, do coração, do corpo, da mente. Pessoas escravas de Satanás. Se Jesus verdadeiramente te libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, desse universo. Nós continuaremos orando a Deus em nome de Jesus para quebrar o pacto com a morte e a aliança com o inferno. Não esqueça de orar quantas vezes você puder por dia. Em nome de Jesus, Pai, baseado na palavra do teu servo, profeta Isaías, capítulo 28, eu quebro o pacto com a morte. Eu quebro a aliança com o inferno, feito por essa ONU, essas nações, esse sistema religioso. Eu quebro esses pactos em nome de Jesus. Olha como as verdades estão vindo à tona. Tirar a máscara dessa ONU, entidade 100% satânica. Olha o que ela escreveu, estão tratando na reunião dela. Tudo mentira. Tudo mentira. Uma ONU 100% satânica, do pai da mentira, do enganador, com 100% de mentira dessa mídia, como eu sempre falei. Quando você vai tomar vergonha na cara e tomar uma decisão de servo de Deus? Você e Deus vão decidir: Deus, eu quero te servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe essa nação, irmão. Que o presidente Bolsonaro tome coragem de ler e praticar a palavra de Deus, não a palavra dessa ONU. Se um dia eles me chamassem lá para enfrentar
aquela cambada de boiolas lá da ONU. Eu vou lá com meu livrinho aqui embaixo do braço, enfrento aqueles bandidos, aqueles mentirosos todos, põe eles tudo para correr. Põe eles tudo para correr. Que Deus abençoe a sua vida, o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil. Esse universo que Deus fez está sob o controle e o domínio dele. Muito obrigado pelo carinho e atenção dos irmãos. As milhares de mensagens que eu fico triste, que eu às vezes não consigo ver, mas estou sempre estudando, orando e buscando a presença do Senhor, para ter mais um programa abençoado como este, que possa enriquecer completamente a sua vida, porque assim nós temos mudado a história do Brasil, mudando a vida de cada brasileiro. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por sermos o corpo de Cristo e Jesus a cabeça. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo